Maurício, emprego. Para qualquer lado que a gente vá, seja universidades pelo mundo inteiro fazendo pesquisa séria, consultorias no mundo inteiro fazendo pesquisa séria, né? Lá em Davos os caras sempre falam sobre isso, e a notícia que vem é: inteligência artificial vai comer uma quantidade de empregos absurda. Tem lugar que fala que é 70%, tem lugar que fala 85%, tem lugar que fala 90%. Não importa se esses caras estão certos ou não, porque mesmo se esses caras tenham errado muito longe, uma taxa de desemprego de 10 já é alta. Uhum. Se virar 40, já é uma catástrofe. Sim. E aí? Cara, e aí que não tem resposta, né? Na verdade, na verdade, tem muitas respostas. Então, por exemplo, o primeiro questionamento que eu acho interessante é: o trabalho é a sua vida? Mas você não está indo muito longe? O Harari fala sobre isso. Uhum. E ele fala um negócio muito interessante que é: a partir do momento que você talvez não tenha mais emprego no futuro, qual o seu propósito de vida? Porque tem muita gente, eu conheço muita gente, você deve conhecer muita gente, Focas deve conhecer muita gente, que o propósito de vida do cara é o trabalho. Ele talvez até não saiba sobre isso, mas se o cara perde a profissão e o emprego, ele não sabe quem ele é. Uhum. Eu entendo o que você está falando. Mas isso é porque a gente ensinou, né? Já lá, muitas gerações. Tudo bem, mas eu estou falando de uma coisa mais prática. Antes de chegar nessa história de propósito, o cara que não vai ter comida na mesa, ele não vai estar preocupado: eu não sei quem eu sou. Ele vai estar preocupado: eu tô sem emprego, Sim. não tenho grana para comprar comida. Uhum. A primeira pergunta é: você acha que é catastrófico assim? Cara, depende de como a gente optar fazer, né? Porque assim, Gente quem? a gente coletivo de pessoas tomando decisão. Tamo bem. Não, por quê? Brasil? Governo? É. Tamo bem. Tá resolvido, Focas. É só a gente tomar uma boa decisão Já vou dormir coletiva. bem essa noite agora. Não, mas falando sério, cara, pensa o seguinte, ó. Se eu tenho o trabalho chato, ou perigoso, ou como que é? Isso é indigno, Uhum. né? Por exemplo, eu trabalho numa mina de carvão. Exato. Uhum. O dia que tiver robô para fazer isso, a gente Lindo, mas você tá vendo o copo meio cheio. meio Eu tô cheio. falando do copo meio vazio. Eu tô falando, por exemplo, do advogado. Que quando a gente fala disso, muita gente pensa assim: Ah, mas advogado tudo bem. Não, mas olha só. Quando a gente fala, eu fiz um vídeo sobre isso que fez bastante sucesso no YouTube. E uma das coisas que eu vi, a gente começou assim: eu tô bem, porque eu não trabalho em fábrica. Meu pai não trabalha em fábrica. Uhum. O que essas pessoas não entendem é que, assim, quando a gente fala de robô roubando emprego, não é um robô humanoide, não é um braço mecânico, não é isso, assim, pode ser um software que vai automatizar o que você faz, e que se você é contador, se você é advogado, se você é engenheiro, e aí fala assim: não, mas talvez não substitua totalmente, mas se substitui 90% do que você faz, Já a era. empresa vai mandar 90%. Tudo bem, estou fazendo uma comparação, Sim, uma sim, regra sim. de 3 meio besta, mas a empresa que você trabalha vai mandar 90% dos engenheiros embora, né? E, enfim, Cara, mas essa é a história da tecnologia, né? tudo bem, mas tem uma diferença, né, Maurício? As coisas estão muito rápido. Quando a gente olha para a Revolução Industrial lá atrás, isso demorou um tempo, e a gente demorou um tempo, inclusive, para se perder os empregos. Uhum. E você teve a substituição por serviço. Sim. Então, ainda que você tenha uma barrigada, isso foi mais suave. O que nós estamos falando é, primeiro, uma velocidade muito rápida para acontecer isso, Uhum. e segundo, muita gente acreditando que a substituição não virá. Porque como a inteligência está avançando ainda mais, até os novos empregos que surgiriam seriam substituídos. Sim. Cara, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, mas eu não vejo tão catastrófico. Pensa o seguinte: quanto tempo demorou para surgirem YouTubers? Depende do que você está falando. A resposta pode ser muito pouco tempo, Uhum. ou muito tempo. Qual que é o seu parâmetro, entendeu? Se você está falando assim, do começo da internet,
aí é muito pouco tempo. Uhum. Não entendi seu ponto. Não, o meu ponto é, toda vez que a tecnologia ela transforma o cenário, Ok. né? E a gente vai se dedicando a atividades cada vez ou mais supérfluas ou mais complexas. Tá. Tá? Então, olha, pensa, volta lá no caçador-coletor ou no primeiro fazendeiro. Uhum. 90% do tempo do cara era ralar, cavar chão, pegar praga, espantar bicho. Ele não tinha tempo para se dedicar a outras atividades, né? E foi justamente a tecnologia que deu mais tempo para ele se dedicar a outras coisas. Ele ocupou esse tempo e ele não ficou ocioso, né? Então essa é um pouco daquela do que você estava falando, que é a promessa que a tecnologia dá mais tempo. Ela dá mais tempo, só que como está todo mundo meio que competindo, né, no mundo que a gente tem hoje, o seu tempo livre você vai usar para investir em você mesmo, geralmente em conhecimento ou qualquer outra coisa. Uhum. Né? Então é meio que um ciclo virtuoso ou vicioso, não sei ainda dizer com certeza, mas... É assim, eu acho que a grande questão aí não é a gente decidir se vai acontecer ou não. Uhum. Porque a gente não sabe. No final é só uma opinião. Sim. Acho que a grande questão é a gente entender algumas coisas. Então, por exemplo, como é que a gente se prepara para isso? Né? E aí uma das perguntas mais comuns de aparecer é: aonde que o ser humano é melhor do que o computador? Ou que a máquina? Ou que a inteligência artificial? A máquina não faz julgamento hoje. E é por isso que eu acho que a gente precisa... Ela faz. Qual, você tá falando do Terminator? Não, mas você tem só... Tudo bem, eu tô te sacaneando aqui, mas você tem hoje, inclusive casos conhecidos de viés Uhum. de sistema de inteligência artificial ajudando os juízes a tomar decisão. Sim. Né? Ajudando ou não, né? Também questionável. Não, sim, mas digo, ajudando às vezes com viés, ou seja, fazendo escolhas erradas, mas de certa forma explica melhor o que é não fazer julgamento. Porque quando você fala a palavra é muito genérica, ela pode dar entendimento errado. Sim. O que eu estou dizendo é, ela não... Como ela trabalha com correlação e não com causa, o modelo dela ele tem mais dificuldade em falar de mundos que podem acontecer. Ou de... Entendeu? Coisas que... Ver o que vai... Como que as coisas se desenrolam se você tomar aquela decisão. Tá. Então, eu acho que por um bom tempo ainda, pelo menos com a tecnologia atual, as pessoas que têm que pensar em causas e tomar uma decisão comprando um risco razoavelmente controlado, vão ser úteis. Tá? Outra coisa que vai ser útil é tudo que demanda contato humano. Uma enfermeira, uma fisioterapeuta, Cara, as máquinas ainda são muito toscas, os robôs são... enfim. Quem vai se dar bem com isso é o Focas, que adora um contato humano. Vai ser o paraíso na Terra. Você tinha falado sobre, né, essas decisões. Quando essa discussão acontece, uma das coisas que eu li que é muito interessante é decisões de curto prazo. Por exemplo, tem que tomar uma decisão em 1 segundo. Compra ou vende alguma ação agora. Deixa para a máquina. Decisões de longo prazo. O que uma empresa vai fazer nos próximos 5 anos? Ou qual a decisão de carreira que eu vou tomar, etc e tal. Deixa para os humanos. Eu acho que isso é uma maneira legal de dizer onde que a máquina é melhor ou pior do que o ser humano. No estado atual. Agora tem outras coisas também, né? Depois a gente vai falar de AI forte e tudo, mas hoje a AI é muito específica para uma tarefa. Ainda que você tenha inteligências artificiais que já fazem 3 e 4, mas ainda assim é muito restrito. Né? Você juntar uma área com a outra, que tem a ver também com criatividade, é uma coisa que o humano é mais forte. Sem dúvida. E o próprio aprendizado, cara, a gente fala assim, a máquina aprende, faz coisas incríveis.
Mas ela precisa de dezenas de milhares de exemplos. Uhum. Uma pessoa que sabe fazer uma coisa, sei lá, vamos supor, você comprou um modelo novo do carro que ele tem um botão novo. Alguém vai te falar, ó, esse botão serve para isso. Você fala, ah, legal, acabou. Você não teve que ficar apertando o botão milhares de vezes e vendo o que ele fazia, se estava certo ou não dava. E Entendeu? milhares de situações e milhares de tudo. Eu acho que essa questão do aprendizado, tem coisas que a gente aprende muito rápido e a gente consegue transpor o aprendizado muito rápido. Tem alguns modelos mais novos que estão fazendo coisas assustadoras, né? Você olha para o GPT-3, por exemplo, que é aquele modelo de linguagem gigantesco da OpenAI, ele foi treinado para fazer uma coisa, mas ele é útil para várias outras coisas. Porque essa coisa que ele foi treinado, na verdade, não sei se é a expressão correta que eu vou usar, mas é entender a linguagem. Então ele funciona muito mais como uma interface do que outra coisa. Então, e aí tem uma discussão interessante. Ele é entender a linguagem ou representar a linguagem? São coisas diferentes. Perfeito. O que você está falando é, talvez ele não entenda o que ele está fazendo, ele é só burro de achar qual que é o melhor Lé com Cré, é isso? Representação é o termo genérico, né? Mas a gente pode pensar em memorização também. Então, assim, será que ela decorou todas as frases que ele viu na internet e por isso parece que ele está criando coisa nova? Quando eu começo a escrever uma frase ele completa, ou ele está simplesmente filtrando dentre as todas que ele viu, quais que aparecem com mais frequência e está colocando, né? Essa é uma discussão que está em andamento ainda na academia. Mas parece que ele entendeu. Parece pra caramba. Muito. Mas é porque ele viu tipo, a internet inteira. Então, eu quero entrar nisso também, mas assim, o que eu acho que é muito poderoso nessa história, eu falei de interface, que é o seguinte, os exemplos que a gente vê desses caras, os que eu achei mais legal era de interface. Era assim, eu tenho um software que desenha protótipo, e no lugar de eu ter que ir lá e usar as ferramentas e desenhar, etc e tal, eu vou lá e falo, faça uma caixinha, não sei o que, igual o Instagram, sei lá. E ele vai lá e desenha para mim. Então, ele entendeu o que eu tinha pedido numa linguagem coloquial e ele soube fazer essa interface de tradução para a ferramenta poder entregar o que eu queria. E por isso que você fala que ele serve para um monte de coisa, porque isso serviria nesse exemplo, mas serviria para um monte de outras coisas. Na verdade, quando você fala entendeu, é uma projeção, né, Sim. sua. Assim, na verdade, a gente não sabe se ele entendeu ou não. Ele ou entendeu. Ele entendeu. Você tá com medo. Tinha um amigo nosso que trabalhava lá na Kunumi que era muito engraçado. Sempre que tinha um avanço grande assim, ele virava e falava assim, gente, tira da tomada enquanto dá tempo.